No vilarejo costeiro de Winchore, o moinho antigo erguia-se à beira do penhasco como um guardião silencioso do oceano. Suas velas desgastadas pelo tempo rangiam a cada rajada de vento, produzindo sons que pareciam gritos sufocados ou risadas distorcidas. A madeira escura da construção exalava um cheiro úmido e metálico, e o vilarejo inteiro mantinha distância depois do pôr do sol. O moinho tinha uma história macabra. Décadas atrás, um trabalhador desaparecera misteriosamente. Tudo o que restou dele foi um braço mutilado, encontrado pendurado nos caibros do teto, com os dedos rígidos como se estivessem congelados no tempo. Desde então, moradores contavam que o braço se movia sozinho, que sombras dançavam pelas paredes e que vozes sussurravam nomes desconhecidos aos que ousavam se aproximar. Elias, um jovem pescador de espírito curioso, cresceu ouvindo essas histórias. Para ele, enquanto todos sentiam medo, havia uma fascinação que misturava coragem e imprudência. Às vezes à noite, quando o vento soprava forte e as velas do moinho giravam de maneira estranha, Elias sentia que algo chamava, quase como se a construção tivesse consciência. Numa noite de outono, com nuvens carregadas e o mar revolto batendo nas rochas, Elias decidiu que era hora de confrontar o desconhecido. Armou-se com lanternas, corda e determinação, e caminhou pelo penhasco, sentindo o vento frio cortando seu rosto e carregando o cheiro metálico do mar. Quanto mais se aproximava do moinho, mais ouvia sussurros que não vinham apenas do vento. Palavras incompreensíveis ecoavam, formando frases ameaçadoras, e o jovem sentia um arrepio que subia pela espinha. Quando a porta do moinho cedeu sob sua mão, um rangido ecoou pelo penhasco, misturando-se ao som das ondas. O interior estava coberto de mofo, o cheiro de ferro e madeira velha era intenso, e o chão rangia a cada passo, como se a própria construção protestasse contra sua presença. Subindo a escada para o andar superior, Elias sentiu que algo observava. O vento agora parecia soprar de dentro, girando as velas como mãos tentando agarrá-lo. No último andar, seus olhos se depararam com o braço mutilado. Inicialmente imóvel, ele começou a se mover lentamente, esticando os dedos como se quisesse tocá-lo. Um sussurro gelado atravessou a madeira. Você veio. Agora não pode sair. O medo transformou-se em pânico. O chão parecia mudar sob seus pés, a escada desaparecia e reaparecia, e sombras nas paredes formavam rostos distorcidos, humanos e bestiais. Cada corredor parecia levar a um lugar diferente, desafiando a lógica e a gravidade. O braço perseguia implacavelmente, atravessando paredes e portas que não existiam momentos antes. Cada passo era acompanhado por risadas macabras, gritos e sussurros de nomes que Elias conhecia. Em um impulso desesperado, ele lembrou dos símbolos antigos que marinheiros e moradores desenhavam para proteção. Com a corda, traçou círculos de defesa no chão. O braço avançou, mas parecia repelido pela barreira invisível. Então, Elias descobriu uma passagem secreta, quase imperceptível atrás de um caibro solto. A porta rangia como se protestasse, e dentro dela havia um quarto menor, com paredes cobertas de inscrições estranhas e figuras geométricas que se moviam quando não se olhava diretamente. Ali estavam vestígios de rituais antigos, objetos de ferro e ossos pequenos, talvez de animais, ou de humanos. O ar era mais pesado e o cheiro metálico quase sufocante. Elias respirava com dificuldade, tentando controlar o pânico que crescia dentro dele. O quarto menor estava coberto de sombras que pareciam se mexer sozinhas, e as inscrições nas paredes pareciam pulsar, como se tivessem vida própria. Um dos símbolos emitia um brilho tênue, quase imperceptível, e quando ele se aproximou, uma corrente de vento gelado atravessou o espaço, fazendo as velas da lanterna tremeluzirem. No chão, parcialmente escondido sob tábuas soltas,
Elias encontrou um diário antigo, com a capa de couro desgastada e páginas amareladas pelo tempo. As palavras estavam escritas em tinta negra, com uma caligrafia apressada e nervosa. Ele abriu a primeira página e leu: Eles não descansam. Não acredite nos sussurros. O braço, ele nunca foi humano. O moinho se alimenta do medo, da curiosidade, do desespero. Aqueles que entram nunca saem iguais. O jovem sentiu um arrepio percorrer toda a espinha. Cada palavra parecia ecoar dentro da sua mente. De repente, o braço arrancado se moveu novamente, atravessando a parede do quarto como se fosse feito de sombra líquida, aproximando-se com dedos que se contorciam de forma antinatural. Elias recuou, tropeçando no diário e derrubando a lanterna, que rolou pelo chão e se apagou, deixando em completa escuridão. Ele conseguiu acender a lanterna novamente, e foi nesse instante que percebeu que não estava sozinho. Uma sombra fluida, enorme e indefinida, deslizou pelo chão, contornando os móveis e paredes, observando com uma atenção silenciosa e ameaçadora. A cada passo da sombra, o chão parecia se deformar, como se estivesse se tornando líquido, e o vento dentro do moinho uivava palavras incompreensíveis, quase como um coro de vozes presas entre mundos. Elias percebeu que precisava sair dali, mas a escada que antes o levaria para a saída do andar superior, agora se estendia em direção a um corredor que não existia antes. As portas do quarto se multiplicavam, abrindo e fechando sozinhas, revelando passagens que levavam a outras dimensões do moinho. Ele sentia que cada passo mudava a própria realidade do local. A gravidade oscilava, sombras formavam rostos que o observavam, e o cheiro metálico do ferro misturava-se com algo mais, doce e pútrido, como sangue antigo. Em meio à confusão, Elias encontrou outra porta escondida atrás de um caibro quebrado. Atrás dela, havia uma sala circular com um moinho em miniatura no centro, suas velas girando sozinhas, refletindo em pequenos espelhos colocados ao redor. Quando ele se aproximou, percebeu que os espelhos não refletiam apenas sua imagem, mas sim cenas de acontecimentos passados e futuros, todos envolvendo pessoas desaparecendo ou sendo perseguidas por mãos que surgiam do nada. O diário caiu novamente de suas mãos, abrindo em uma página que mostrava desenhos perturbadores. Um braço arrancado, girando entre engrenagens, enquanto pessoas tentavam escapar e eram puxadas por cordas invisíveis para dentro do moinho. A legenda dizia: O moinho não perdoa. Ele guarda cada curiosidade, cada medo, cada vida. E o braço sempre volta para buscar novos olhos que o vejam. Um grito ecoou atrás dele, e Elias se virou para ver que a sombra havia se condensado em uma forma humana, mas completamente desfigurada. Não tinha olhos, e sua boca se abria em um sorriso que se estendia de orelha a orelha, emitindo um som impossível, como se várias vozes se fundissem em uma só. O braço arrancado se movimentava em sincronia com a sombra, avançando sobre ele, atravessando paredes e objetos como se não houvesse barreira. Desesperado, Elias correu em direção a uma janela do andar superior, mas ao abri-la, não havia penhasco nem mar. Apenas um vazio negro profundo, onde risadas e sussurros ecoavam de todas as direções. Ele percebeu que o moinho agora existia em múltiplos planos ao mesmo tempo: o físico, o espiritual e algo ainda mais antigo e desconhecido. Foi nesse momento que uma voz ecoou, clara e distinta, embora não houvesse ninguém à vista. Não tenha medo, Elias, mas não tente fugir. Eles gostam da perseguição. O vento uivou mais forte, derrubando a lanterna de suas mãos, e Elias caiu de joelhos, sentindo a presença do braço se aproximando, os dedos estendidos como garras. As paredes começaram a girar, os espelhos refletiam sua própria imagem, mas deformada, com braços extras e olhos surgindo em lugares impossíveis.
Ele percebeu que precisava encontrar o coração do moinho. Talvez lá estivesse a chave para sobreviver. Se você chegou até aqui, é porque está gostando dessa história pra lá de assustadora. Então deixe seu like e se inscreva no canal. Ajude-nos a crescer. Ative o sininho para que não perca os próximos vídeos. Agradecemos a todos vocês. Agora, continuemos a história. Elias respirava com dificuldade, seu coração batendo tão rápido que parecia querer escapar do peito. O vazio negro lá fora parecia observá-lo, como se o moinho estivesse consciente de cada movimento seu. Ele sabia que precisava chegar ao coração da construção, o lugar onde tudo começara, onde o braço arrancado e a sombra fluida encontravam sua origem. Seguindo pelo corredor que surgia e desaparecia diante de seus olhos, ele notou que as paredes do moinho agora estavam cobertas por símbolos antigos e inscrições que pareciam se mexer sozinhas. A cada passo, os símbolos brilhavam de forma intensa e depois se apagavam, deixando rastros que lembravam mãos de sangue. O vento uivava dentro da construção, carregando sussurros que repetiam seu nome, e o cheiro metálico se misturava a um odor pútrido de algo que há muito tempo havia morrido. Finalmente, Elias encontrou uma escada que descia para um porão secreto. Ao descer, a temperatura caiu drasticamente e ele sentiu como se o tempo tivesse desacelerado. No porão, ele encontrou um antigo mecanismo de moinho, feito de ferro e madeira, coberto de símbolos estranhos e manchas que pareciam sangue seco. Era o coração da construção, o núcleo que movia não apenas as engrenagens físicas, mas algo muito mais antigo e sombrio. O braço arrancado apareceu diante dele, agora flutuando e girando lentamente no ar, como se obedecesse a alguma força invisível. Elias tentou recuar, mas percebeu que a escada havia desaparecido, deixando apenas o vazio atrás dele. A sombra fluida se condensou novamente em uma forma humana desfigurada, mas desta vez mais sólida, com múltiplos braços que se estendiam em todas as direções. Cada braço parecia puxá-lo para dentro de pesadelos diferentes, onde gritos e risadas se misturavam em um som impossível de ignorar. Ele se lembrou das palavras do diário. O moinho se alimenta do medo, da curiosidade, do desespero. Então compreendeu que cada sensação de terror que sentia, cada pensamento de fuga, fortalecia o moinho. Precisava pensar com clareza e enfrentar aquilo que o perseguia, ao invés de fugir. Com coragem, Elias começou a traçar símbolos de proteção no chão com a corda que carregava. Cada círculo parecia acalmar parcialmente o ambiente, repelindo o braço e a sombra, mas apenas por alguns segundos. Ele sabia que não poderia depender apenas da proteção física. Precisava compreender a origem do moinho. Explorando mais a fundo, ele encontrou um livro antigo, coberto de poeira e mofo. Ao abri-lo, as páginas revelaram relatos de trabalhadores que desapareceram no moinho ao longo de décadas. Cada história descrevia uma experiência semelhante: sombras que se moviam por vontade própria, braços arrancados que se multiplicavam, corredores que mudavam de forma e risadas que vinham de lugar nenhum. Mas uma anotação chamou sua atenção. O braço não é humano. Ele é uma chave, uma parte do moinho que ganhou consciência própria. Para destruí-lo, é preciso oferecer aquilo que ele mais deseja: um olhar verdadeiro, corajoso, que não fuja do medo. Elias compreendeu o significado. O braço e a sombra se alimentavam da fuga, do terror que os intrusos sentiam. Para sobreviver, ele teria que encarar o braço de frente, sem medo, mesmo que isso significasse arriscar tudo. Ele respirou fundo, fitou o braço flutuante e deu o passo decisivo. A sombra uivou, as paredes tremeram, mas Elias permaneceu firme. Os dedos do braço se estenderam, mas ele não recuou. E então, algo inesperado aconteceu. O braço parou, suspenso no ar, como se hesitasse diante da coragem do jovem. O moinho inteiro tremeu, rangendo e girando de maneira descontrolada.
As velas do mecanismo central giravam freneticamente, criando uma luz ofuscante que refletia nos espelhos e símbolos. Elias sentiu que a realidade ao seu redor se dobrava e se contorcia, como se estivesse prestes a ser sugada para outra dimensão. Mas ele manteve o olhar firme, enfrentando cada sombra, cada sussurro, cada deformação do espaço. Por fim, com um som que lembrava ossos se quebrando, o braço caiu no chão, imóvel, e a sombra se dissipou como névoa. O moinho, antes caótico e ameaçador, voltou a um silêncio absoluto, quebrado apenas pelo vento lá fora. Elias estava exausto, mas aliviado. Ele havia sobrevivido, e algo dentro do moinho parecia ter recuado. Mas ele sabia que o mistério não terminara. O braço arrancado podia estar inerte, mas o diário e os símbolos deixavam claro. A construção ainda guardava segredos, e o moinho continuaria observando, esperando novos visitantes curiosos. Elias saiu do porão, subiu pelo corredor que agora parecia mais estável, e abriu a porta do moinho. O vento frio do penhasco soprou em seu rosto, trazendo o cheiro do mar e da madeira antiga. Ele olhou para trás, para a construção sombria, e compreendeu que a coragem tinha sido sua única proteção. E assim terminou a noite mais estranha e aterrorizante de sua vida. Mas no coração do moinho, o braço arrancado permanecia, imóvel, esperando. Esperando pelo próximo curioso. Quando Elias finalmente deixou o moinho, o céu começava a clarear, tingido por tons pálidos de laranja e rosa. Mas, embora a manhã trouxesse luz, a sensação de ameaça não havia desaparecido. Algo no vento, algo invisível, parecia segui-lo, murmurando segredos antigos que apenas ele podia ouvir. O vilarejo próximo do moinho estava silencioso. Nenhum pássaro cantava, nenhuma porta rangia. O lugar parecia abandonado, como se todos os habitantes tivessem pressentido que Elias enfrentará e se escondido. Mas à medida que se aproximava, percebeu pequenas pistas de vida. Roupas secando no varal se moviam sem vento, uma cadeira balançava sozinha, e portas se abriam lentamente, rangendo, mas sem ninguém dentro. Os moradores mais antigos, quando finalmente apareceram, tinham olhares vazios, carregando uma expressão de quem já conhecia o terror. Contaram a Elias que o moinho havia sido construído séculos atrás sobre um antigo cemitério, onde as almas de trabalhadores injustiçados permaneciam presas. Cada um desaparecido no moinho havia se tornado parte de sua mecânica, e o braço arrancado era o símbolo mais poderoso desse pacto antigo. Uma senhora idosa, com voz trêmula, entregou a Elias um amuleto e disse: "Esse é o único que pode manter o braço e a sombra sob controle. Mas nunca se esqueça, curiosidade demais pode ser fatal. O moinho não perdoa." Mesmo com o amuleto, algo dentro de Elias sabia que o perigo não havia acabado. Durante os dias seguintes, ele começou a notar acontecimentos estranhos em sua própria casa. Objetos mudando de lugar, sombras se alongando em cantos onde não deveria haver nenhuma, e sussurros noturnos que chamavam pelo nome. Numa noite sem lua, Elias recebeu uma carta selada com cera preta, sem remetente. Ao abrir, encontrou apenas um aviso. O moinho observa. Nunca está realmente vazio. Decidido a entender mais, ele voltou ao moinho, desta vez preparado com lanternas, cordas, símbolos de proteção e o amuleto. Mas ao chegar, descobriu que o moinho parecia maior por dentro do que por fora, como se a construção tivesse consciência própria. Corredores se multiplicavam, portas surgiam do nada, e o ar cheirava a ferro, madeira queimada e um toque de podridão. Dentro, os fenômenos se intensificaram. Sombras se alongavam para o infinito, vozes antigas sussurravam lendas esquecidas, e o braço arrancado reapareceu, imóvel, mas em posição estratégica, como se estivesse vigiando cada passo de Elias. A cada tentativa de se aproximar, o chão parecia se abrir em abismos que jamais deveriam existir. Elias percebeu que o moinho estava vivo.
não apenas como uma construção, mas como um organismo que respirava, sentia e se alimentava do medo humano. Cada sombra, cada corredor mutante, cada armadilha, era uma defesa para proteger segredos antigos. Segredos que, se revelados, poderiam mudar a história do vilarejo e expor o lado mais sombrio da humanidade. Enquanto explorava, ele encontrou uma porta que levava a um compartimento oculto. Dentro, relíquias antigas se misturavam com ferramentas de moinho e ossos humanos. No centro, uma mesa de pedra carregava inscrições em uma língua que Elias não compreendia, mas que parecia pulsar com energia própria. Quando tocou as inscrições, imagens começaram a surgir em sua mente. Trabalhadores presos, sombras flutuando, o braço arrancado se movendo sozinho, e o moinho girando mais rápido do que qualquer vento poderia causar. A tensão aumentava, e Elias sentiu um frio profundo subir pela espinha. Ele percebeu que enfrentar o moinho novamente significava enfrentar não apenas o braço e a sombra, mas também os ecos de todos os que haviam desaparecido. A construção exigia sacrifício e coragem, mais do que ele jamais imaginara. Mesmo assim, Elias manteve o amuleto firme, lembrando-se do aviso da senhora idosa. Respirou fundo e avançou. Cada corredor parecia testar sua sanidade, mas ele continuava, guiado pelo desejo de descobrir a verdade e proteger o vilarejo de futuras vítimas. Enquanto isso, a sombra do braço arrancado observava, imóvel e ameaçadora, e o moinho parecia sorrir, ou pelo menos, sua presença era tão palpável que parecia ter vontade própria. Elias compreendeu que essa luta não teria fim, e que o verdadeiro desafio era sobreviver à curiosidade humana, que sempre o levaria de volta a esse lugar. Se você continua conosco, fique mais um pouco. Estamos chegando ao final dessa intrigante e assustadora história. Me diz nos comentários o que achou dela. Vou adorar saber. O vento soprava com fúria quando Elias entrou novamente no moinho. Dessa vez, não havia apenas curiosidade ou medo, havia determinação e desespero. Cada passo que dava ecoava como trovões em seus ouvidos, misturando-se com o som metálico das velas girando freneticamente. A construção parecia respirar, expandir-se e contrair-se, ajustando seus corredores como se testasse a sanidade de quem ousasse invadir seu interior. O braço arrancado estava lá, como sempre, mas agora parecia mais ameaçador do que nunca. Seus dedos se contorciam, se alongavam, tocando paredes e tetos invisíveis, criando sombras que se multiplicavam, transformando o ambiente em um labirinto de formas distorcidas. Elias percebeu que cada sombra contava uma história: trabalhadores desaparecidos, almas presas, gritos congelados no tempo. Cada sussurro parecia carregar um aviso, e uma promessa de dor. Em determinado momento, o chão sob seus pés cedeu parcialmente, revelando um vão profundo, escuro como a noite mais cerrada. Elias viu reflexos de olhos brilhando no fundo, observando, julgando. Ele percebeu que estava dentro do próprio coração do moinho, dentro de uma dimensão onde tempo e espaço não seguiam regras normais. Corredores surgiam e desapareciam, portas se abriam para lugar nenhum, e o ar estava impregnado de uma mistura de ferro, podridão e um toque de magia ancestral. Então, encontrou o diário do construtor original do moinho, escrito em letras que pareciam dançar sobre a página. Ali, estava registrado o segredo sombrio: o moinho não apenas funcionava com vento, mas também com medo e sofrimento. Cada trabalhador que desaparecia se tornava parte da máquina, alimentando o braço arrancado e as sombras, que por sua vez protegiam o segredo do vilarejo. O diário revelava também um ritual antigo, capaz de enfraquecer a presença sobrenatural, mas com um preço. Quem realizasse o ritual poderia perder algo essencial, talvez a própria sanidade ou até mesmo a vida. Elias, sentindo a pressão do braço se aproximando, decidiu que não tinha escolha. Reuniu coragem e começou o ritual,
traçando símbolos no chão com o amuleto que a senhora lhe dera e recitando palavras antigas que ecoavam pelo moinho como cantos de uma época esquecida. O ambiente reagiu imediatamente. O braço arrancado se contorceu, girou no ar como se tivesse consciência própria, e sombras começaram a se juntar em formas humanoides, tentando impedir Elias de completar o ritual. Cada figura parecia emergir do próprio chão, paredes e teto, avançando com uma velocidade impossível. Elias sentiu o medo mais puro, aquele que paralisa e dói ao mesmo tempo. Mas ele persistiu. Cada símbolo desenhado brilhou, formando barreiras que repeliam o braço e as sombras. O vento dentro do moinho se tornou um rugido ensurdecedor, misturando-se com gritos antigos que pareciam vir de outra dimensão. De repente, o braço se moveu para trás, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível, e as sombras começaram a se dissipar, retornando para os cantos de onde surgiram. Quando o último símbolo brilhou, um silêncio absoluto tomou conta do moinho. Elias estava exausto, mas ainda vivo. O braço arrancado estava imóvel, os corredores haviam voltado ao normal e o cheiro metálico começava a desaparecer. Pela primeira vez, o moinho parecia apenas uma construção antiga, sem vida própria. Mesmo assim, ele sabia que o perigo não havia acabado completamente. A construção ainda guardava segredos que o humano jamais poderia entender por completo. O amuleto, agora mais importante do que nunca, seria sua proteção constante. Ao sair, o vento parecia sussurrar agradecimentos e avisos ao mesmo tempo. O vilarejo ainda estava em silêncio, mas Elias sabia que os moradores observavam das sombras, reconhecendo seu triunfo e ao mesmo tempo, temendo que poderia acontecer se a curiosidade humana retornasse ao moinho. Enquanto caminhava para longe, percebeu que a história do braço arrancado e do moinho de vento não era apenas uma lenda, era uma advertência. Curiosidade demais, coragem sem precaução, poderia fazer qualquer um se tornar parte daquele lugar para sempre. Elias caminhava pelo penhasco, o moinho agora silencioso atrás dele. O vento havia se acalmado, e o som das ondas parecia quase reconfortante depois do caos que enfrentou. Ainda sentia o peso do amuleto no bolso, lembrando-se do perigo que havia enfrentado. Cada passo que dava era marcado por uma mistura de alívio e apreensão. Ele sabia que aquela vitória era temporária. Chegando ao vilarejo, os moradores o observavam à distância. Alguns murmuravam entre si, outros apenas desviavam o olhar. Todos tinham ouvido sobre o que aconteceu, mas ninguém ousaria entrar no moinho novamente. Elias sabia que não poderia contar toda a verdade, ninguém acreditaria completamente, e a história poderia se tornar mais uma lenda aterrorizante, como tantas outras que assombravam Windchore. Naquela noite, Elias voltou para casa, mas algo estava diferente. O vento soprou mais forte do que o normal, e uma sombra passou rapidamente pela janela de seu quarto. O amuleto, antes pesado e frio, começou a pulsar suavemente em sua mão. Um sussurro, quase inaudível, percorreu o quarto. Voltaremos a nos encontrar. Elias engoliu em seco. Mesmo sabendo que havia sobrevivido, compreendeu que o moinho nunca estaria completamente em silêncio. Ele guardaria o segredo, mas também sentia que sua vida havia mudado para sempre. A curiosidade humana e a escuridão sobrenatural tinham agora um vínculo invisível, e ele era o único que poderia mantê-lo sob controle. Nos dias seguintes, o vilarejo continuou sua rotina, mas o moinho permanecia lá, imóvel e silencioso. À distância, as velas pareciam girar levemente, como se respirassem, e o eco de um braço arrancado que uma vez espalhara terror ainda parecia sussurrar para quem ousasse aproximar-se. Elias sabia que aquela história não tinha um fim real. O moinho guardava segredos mais profundos, forças que nenhum humano poderia compreender totalmente. Mas também sabia que de alguma forma,
Ele havia sobrevivido, e talvez tivesse se tornado guardião de um segredo antigo, perigoso e fascinante. Enquanto a lua iluminava o penhasco, uma última rajada de vento atravessou o vilarejo, e o moinho rangiu suavemente, como se lembrasse de sua função primordial: proteger o mistério que ninguém jamais deveria desafiar completamente. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal Coisa Estranha para não perder os próximos relatos macabros e sobrenaturais. Deixe um comentário contando qual parte te deixou mais arrepiado. Isso ajuda muito o canal a crescer. E lembre-se, algumas histórias parecem terminar, mas na verdade, apenas esperam a próxima curiosidade humana para despertar novamente. Até a próxima, pessoal!